Bom dia, bem-vindos à segunda edição do Daybreak Chat, aqui da Embaixada dos Estados Unidos. Hoje vamos estar a conversa com Timóteo Kifica. Bem-vindo, Timóteo, obrigada por te juntar a nós esta manhã. O Timóteo é estudante de Informática de Gestão Financeira e é um antigo participante do programa para jovens líderes universitários SUSI. Não é? Dos mais recentes, Timóteo... Sim, 2023. 2023, estiveste nos Estados Unidos em janeiro. Sim, estive nos Estados Unidos. Foi muito bom. Em pleno inverno. Mas já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Antes, se calhar seria bom, Timóteo, se te apresentasse um bocadinho a nossa audiência, dissesses quem és. Eu chamo Eliette Mendes, eu sou a coordenadora para o engajamento comunitário e desenvolvimento do conteúdo local da Embaixada dos Estados Unidos e vou ser a vossa anfitriã por esta manhã. Aqui com Timóteo a conversa. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Timóteo Kifica, sou estudante da Informática de Gestão Financeira no Instituto Superior de Administração e Finanças, ISAF. Fui SUSI 2023, o mais recente grupo. Sou também ativista comunitário. Ativista comunitário. E de onde é que tu és, Timóteo? Tu és cá de Luanda, e de Luanda exatamente de onde? Sou de Luanda, vivi a maior parte do tempo no Catinton, bairro Catinton. Agora estou no Morro Bento. Morro Bento. Sim. Também não foi muito longe um do outro, é quase a mesma área. A maior parte da minha vida tem sido nessa zona da Manhanga. Que bom. Então, tu participaste do programa SUSI, não é? Em 2023. Como é que foi o processo? Conta lá, como é que foi? Desde o momento em que tu te apercebeste do programa, candidatura, entrevista e tudo mais. Sim, foi um processo um pouquinho complicado para mim, porque eu não tinha todos os documentos. Para mim foi a única coisa que eu não tinha, né? Os documentos. Eu me apercebi do SUSI por um ex-participante que também é da mesma universidade que eu. Ele foi do grupo de 2022. Quando eu soube, fui investigando sobre o programa SUSI. Eu acho que foi um trabalho de aproximadamente 1 ano. Estive a me preparar para o SUSI. Eu tinha os principais requisitos, apesar dos documentos, os principais requisitos, que eram a liderança cívica, o inglês fluente, e estava no range, na idade que se precisa para esse programa. Exato. Eu não sei se só aqui para recapitular, o Timóteo preparou-se durante 1 ano. Sim. Então, preparação é a chave do sucesso. Foi 1 ano de preparação. As nossas relações também ajudam imenso. Foi um antigo participante e um colega de universidade. O Timóteo falou sobre estar preparado porque falava inglês, não é? Está na universidade. O programa SUSI precisa que os candidatos estejam entre o 1º e o 4º ano da universidade. E sobre a idade... 18 a 25. 18 a 25. Sim. E o Timóteo ainda não tem 25. É só olhar para a cara dele, que ele ainda não tem 25. Mas, Timóteo, uma coisa que tu não disseste. Depois disso, candidataste. Quanto tempo, mais ou menos, tiveste que esperar até passares para a fase da entrevista? Porque às vezes as pessoas ficam com um bocadinho de impaciência e não conseguem perceber que há todo um processo. Esperaste muito? Acredito que foram aproximadamente 3 semanas da candidatura até eu receber a mensagem da Eliette a dizer que eu fui selecionada às entrevistas. Sim, aproximadamente 3 semanas. 3 semanas. E depois disto, então, foste para as entrevistas, que foram feitas em que língua? Em inglês. Em inglês. Sim. Fui para as entrevistas que, por acaso, eu estava com muito anseio, né? Estava super ansioso. Pensei que não tivesse corrido bem, até quando cheguei em casa disse, a entrevista não correu bem, se dependesse da entrevista, não sei. Mas, graças a Deus, fui selecionado. Diz que quando uma entrevista não corre bem, normalmente é o melhor, porque se a pessoa mantém um certo nível de nervosismo, sim, é quando realmente dá o melhor de si. E na entrevista, tiveste a oportunidade de falar com angolanos, mas também com americanos. Isso te intimidou de alguma maneira? Não, isso não me intimidou. Foram 4 entrevistadores, lembro-me, por acaso todos falavam inglês, eu não percebi quem era angolano, quem era americano. Não me intimidou, né? E eu até pensei que a entrevista fosse um pouquinho mais complexa, mas eles perguntaram só o que eu apresentei no meu personal statement. E o que é isso, o personal statement, para quem nos está a ouvir a partir lá de casa? O personal statement é a porta de entrada para os programas de intercâmbio, nesse caso.
é onde você faz a tua candidatura, fala de ti, fala das tuas ações, fala do teu percurso universitário. Basicamente, em palavras assim que se entende, é vender o teu peixe. Ok, vender o peixe. Sim. E depois disso teve a chamada, que eu tive também o prazer de fazer a chamada a informar o Timóteo que ele foi selecionado. E nós aqui trabalhamos muito para as pessoas e pelas pessoas. A parceria entre Angola e os Estados Unidos é uma parceria entre pessoas. Mas muitas vezes durante o processo nós nos esquecemos disto. Mas eu vou dizer que foi uma das melhores recordações que eu tenho até agora, de ligar para alguém, anunciar que a pessoa venceu, foi selecionada, porque houve um certo momento em que o Timóteo ficou mudo. Sim. E eu já não ouvia o Timóteo, e acho que eu vi alguém da sua família. Era sua irmã? Irmã, sim. Era sua irmã? Ela estava a me ralhar porque pronto, era tanta emoção. Ela, o que é que se passa? Estava a estranhar. E não acreditaste que a chamada era real? Ficaste calado por um tempo, um bom tempo. Foi um pouquinho difícil de gerir a informação que foi selecionado, vai ir para os Estados Unidos. Foi um pouquinho. E eu aqui desse lado a pensar que o Timóteo desmaiou, alguma coisa do género, mas depois o Timóteo reagiu. Durante o programa de intercâmbio, quem mais foi contigo? Teve 2 outros participantes das províncias da Huila e Benguela, e a outra de Luanda. A de Luanda é a Chelsea, que participou na edição passada correto. Voices. Okay. E como é que foi lidar com pessoas de fora de Luanda? Se calhar, não sei se costumas ter muito contacto com pessoas de fora de Luanda. Como é que foi o entrosamento do grupo entre aquilo que foi a preparação e a partida para os Estados Unidos? E uma vez lá, como é que vocês constituíram uma rede de apoio uns para os outros? Sim, por acaso, essa foi a primeira vez que eu fiquei 30 dias fora de Luanda. Então, eu sou um pouquinho comunicativo e não foi muito problema lidar com pessoas diferentes. E o programa, por acaso, é para isso. Você encontra pessoas de todas as nações, pessoas de todos os lados do mundo, Ásia, Europa, lá já nos Estados Unidos, e você tem que saber lidar com as pessoas. Não foi muito um desafio, digo, ter que me comunicar ou estar ao lado de pessoas diferentes, nem os de cá de Angola, né, os das outras províncias, Huila e Benguela, nem os de lá mesmo, nem os africanos que faziam parte do nosso cohort, né, os que são Botsuana, África do Sul, Moçambique e Zimbábue, né? E o Timóteo veio aqui já por causa do inglês, lançando um cohort daqui, um age range. O cohort é o grupo de pessoas que participam de um programa por um determinado tempo específico. O que é que mais te marcou nesse intercâmbio? Ter estado no Museu Nacional da História Afro-Americana. Por quê? É a primeira coisa. Porque eu acho que foi a coisa mais marcante. Eu até nem sou muito dos museus. Okay. Quando cheguei lá... Ainda bem que o programa transformou numa pessoa de museus. Também ajudamos a adquirir novos gostos, novas habilidades. Sim, sim. Eu vi como são os movimentos lá, os movimentos cívicos, como eles se aplicam, como eles trabalham. Às vezes nós vemos nos filmes, nos documentários, mas não é a mesma coisa. Você, quando está lá, quando você presencia e tem o guia a explicar o que é que se passou, é uma coisa assim extraordinária mesmo. O tempo que eles estiveram lá a fazer o trabalho deles. Eu, pessoalmente, eu não entendia porque que davam tanto nome assim ao Dr. Martin Luther King. Só entendi mesmo quando cheguei lá. Só se entende quando a pessoa chega. Mesmo o movimento Black Lives Matter. Eu não via assim porque que eles são assim tão bem conhecidos mundialmente, mas consegui entender que eles fazem um grande trabalho. Exato, a preservação da história é importante naquilo que é a mudança de consciência. Sim, sim. E outra coisa que também me marcou foi aprender sobre os Native Americans. Native Americans. Sim, eu não sabia nada sobre Native Americans. Quando cheguei lá e soube que tem essa comunidade de pessoas nativas, né, que aqui diríamos tradicionais, né, os sobas, coisas assim, coisas aproximadas. Os indígenas, né, a forma como eles lidam com a América moderna também me surpreendeu bastante. O que é que achaste diferente naquilo que são os americanos nativos? Né? Estamos a falar, normalmente nós chamamos de índios americanos, não é? Sim. O que é que te chamou a atenção?
que eles são pessoas normais. São pessoas normais. Sim. Eu pensei que eu fosse encontrar aqueles objetos primitivos e tudo mais. Ok. Eles até disseram que parte da comunidade ainda conserva, e conserva assim, os hábitos antigos, mas agora você vê um Native American, é uma pessoa normal. E ele tem que te dizer que é Native American para você perceber. Ok. Isso foi surpreendente mesmo. Isso é ótimo, quer dizer que o programa também ajuda a acabar um bocadinho com aqueles que são os nossos mitos, os nossos preconceitos e estereótipos sobre as pessoas. Sim. Enfrentaste algum estereótipo enquanto africano lá? Alguma coisa que... Não, felizmente não. Sim. E tiveste alguma dificuldade em adaptar? Não sei, ao clima, vocês foram no inverno, alimentação? Sim. Como é que isso foi? O programa SUSI para estudantes universitários, para aqueles que estão a pensar a candidatar-se, é sempre no inverno. Então, para angolanos que vêm de um clima mais tropical, como é que foi isso? Sim, o frio foi um desafio. Eu até por um dos dias tentei andar sem meia, não consegui. Só andei uns 10 metros, tive que voltar porque as pernas já não estavam mais a aguentar. Então tive que me adaptar, vestir como os americanos, vestir roupas mais pesadas, o que não é habitual aqui. E vocês tiveram a oportunidade de viajar pelos Estados Unidos ou estiveram o tempo todo num só estado? Estivemos primeiro em Washington State, depois fomos para Washington DC, mas nesta trajetória passamos por Virgínia. Por Virgínia. Sim. Já vi que gostaste de Virgínia. O que é que chama a atenção por Virgínia? Está aqui um sorriso quando falaste de Virgínia. Alguma coisa em particular sobre Virgínia? Na verdade, só pisamos, né? Não é que ficamos, nós só pisamos e a nossa instrutora disse: olha, vocês aqui estão em Virgínia, e todos os participantes no total gritaram. E foi um momento de alegria para todos. Para além da questão das viagens, o que é que o programa SUSI oferece realmente aos participantes quando estão lá em termos de formação, em termos de conteúdo, de relacionamento entre os povos americanos e angolano? Nós tivemos várias formações, tivemos a oportunidade de incrementar as nossas habilidades de liderança, tivemos aulas de liderança cívica, tivemos aulas de história dos Estados Unidos, tivemos aulas public speaking, tivemos morning meetings também, que era a oportunidade para nós praticar as nossas skills, né? Tivemos também trabalhos de voluntariado, que eram incríveis, foi também das coisas mais marcantes, porque lá o trabalho de voluntariado é muito significativo e ajuda muita gente. E muito, tivemos muitas atividades. Aprendemos mais sobre os problemas assim globais, como climate change, coisas do gênero. Mudança climática. Diz-me uma coisa, nisto de trabalhar como voluntário, houve alguma atividade em particular que te chamou a atenção, alguma coisa que nunca tenhas feito antes em Angola e que tiveste a oportunidade de fazer uma vez nos Estados Unidos? Sim, nós trabalhamos num local que servia... Era uma espécie de restaurante, mas na verdade era um local que servia comidas para quem não tinha. E as pessoas viam como se estivessem num restaurante, um local organizado. E foi surpreendente, porque a forma como eles tratam quem vem, né, a pedir é como se fosse um cliente. Tratam as pessoas como se fosse um cliente. Aqui, nunca tinha feito isso aqui em Angola. Eu já realizei outros trabalhos de voluntariado, mas não desta natureza. Não desta natureza. Sim. E achas que essa é uma cozinha comunitária com esse formato de restaurante? É uma coisa que te inspiraria a fazer aqui em Angola? Não. Por quê? Eu estou mais para educação. Eu me identifico mais com trabalhos que elevem a consciência das pessoas. Até aproveito já dizendo, uma das coisas que aprendi lá é que os CDGs, Sustainable Development Goals, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, sim. E eu me identifico muito mais para a educação. Okay. Por uma altura, a convite de alguém, sim, trabalharia, mas I'm passionate about that. Ok. And that's okay. Diz-me uma coisa, tu foste selecionado pelas tuas qualidades de liderança para um programa de liderança cívica. Como é que tu defines um líder, Timóteo? Um líder é todo aquele que tem a capacidade de influenciar um certo grupo
para um mesmo objetivo, né? Então, o líder tem que defender os objetivos coletivos, né? Todos do mesmo grupo. Tu consideras-te um modelo para outros jovens? Se sim, por quê? Sim, principalmente pelo SUSI, Ok. porque há já muita gente que solicita ajuda para se inscrever e por causa disso eu desenvolvi o clube, o Genius Club, que tinha 2 objetivos principais. Um deles era potencializar estudantes do ISAF a se tornarem participantes do programa de intercâmbio SUSI e também de outros programas, mas o foco era o SUSI. E igualmente aproveitar para nós partilharmos os nossos conhecimentos sobre matemática e inglês, porque acredito que são disciplinas cruciais para a pessoa se internacionalizar como profissional, como estudante e etc. E esse Genius Club é uma coisa só para estudantes da tua universidade ou é virado para a comunidade de modo mais aberto? O Genius Club foi exclusivo para estudantes de ISAF. Isso foi uma estratégia, né? Porque às vezes dividir é ter essa vida de líder e estudante um pouco apertada. Então eu limitei a minha mobilidade. Sou estudante do ISAF, então marquei como campo de atuação o ISAF, onde eu continuo os meus trabalhos como líder. Então isso me ajuda um pouquinho, né? Devido o tempo lá. Não tem, se eu tivesse que implementar o Genius Club em outra localidade, levaria muito mais tempo. Então foi basicamente uma estratégia. Mas é possível que o Genius Club saia disso, é possível que se expanda. Sim, e vamos fazer fé que saia. Sim. Né? O objetivo é sempre servir a mais e mais membros da nossa comunidade. Sim. Como é que foi a adesão dos teus colegas ao Genius? Felizmente a adesão foi assim, pum, foi um uau. Muitas pessoas se inscreveram, até muitas pessoas solicitaram, não se inscreveram, mas também solicitaram para entrar no clube, e inclusive até agora muitas pessoas solicitam, e nós tínhamos um número específico para participantes diretos e tínhamos outras atividades que eram para o público em geral. Então, algumas pessoas, né, foram selecionadas para ser participantes direto, participaram e tivemos êxito, né? Estivemos aí, partilhamos conhecimento, falamos bastante sobre os programas de intercâmbio nos Estados Unidos. Okay. De onde é que vem este teu interesse por questões sociais? Se calhar muitos jovens neste exato momento têm os seus próprios objetivos individualistas, não estão muito virados para a comunidade. O que é que te motiva? E podes, se calhar, partilhar com os outros e despertar neles o mesmo interesse? Sim, o que me motiva é principalmente o meu background. Eu vivi no Catintão por muito tempo e quem conhece sabe, é um bairro conhecido pela delinquência e por outros vários problemas sociais, mas principalmente pela delinquência. Então, ter amigos que se tornaram delinquentes, ter amigos que não tiveram sucesso, inclusive pessoas muito talentosas, ver isso, né? É um dos principais motivos que me levou a olhar para as causas sociais. Sim. E se calhar alguém está a nos ouvir, também vive num bairro com os problemas que tu descreveste. Sim. Qual foi a tua estratégia para não, se calhar, terminar como os teus amigos delinquentes ou não? O que é que tu usaste, assim, em termos de estratégia mental, estratégia social? Se calhar é sempre bom partilhar isto. Sim, na verdade não fui eu quem usei, foram os meus pais. Foram os teus pais. E qual foi a estratégia deles nesse caso? Surra. Bem, essa não é para partilhar. Com certeza. Vamos fingir que não ouvimos essa. Teve um desfecho bom, mas não é muito, não incentivamos de modo algum. Sim. Tem outra forma de se dizer, né? Fui educado, né? Foste bem educado. Diz-me uma coisa, como é que tu já falaste aqui, né, que escolheste fazer o programa na tua universidade porque não tinha para a gestão do teu tempo, mas como é que é ser um líder cívico e um estudante universitário? Eu não sei em que ano tu estás no terceiro? Passo para o terceiro. Passas para o terceiro ano, que é um ano ainda mais desafiante. Exato. Não é? Como é que é essa gestão? Como é que tu geres o teu tempo? E também a tua vida social, porque né, estudas, és líder cívico, mas também tens o teu tempo de lazer. Como é que tu combinas isso? Porque às vezes elas têm aquele receio de não ter tempo suficiente, de se sentirem extremamente cansadas. Como é que tu fazes esta gestão? Neste caso, é muito bom trabalhar em parcerias. E é mesmo pesado ser líder, ser estudante universitário,
ter outros projetos assim em carteiras é meio que pesado. É bom sempre trabalhar em parceria. Por exemplo, eu tive muita ajuda dos, das outras entidades, né? Por exemplo, do Departamento de Atividades Extracurriculares da minha universidade, do clube de música, do clube de inglês. É sempre bom trabalhar com os outros, nestes casos, para conseguir mesmo de ter sinergia mesmo. E ser líder também é sobre isso, é conseguir estar no meio, né? E delegar tarefas, né? Não fazer tudo sozinho. Não fazer tudo sozinho, não é? Sim. Nenhum homem é uma ilha, que se diz, né? Quem quer ir mais rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai com os outros. Como é que tu vês o Genius, né? Já falaste aqui um bocadinho do Genius Club, mas tu tens todo um conceito por detrás. De onde a ideia, tu já disseste, veio primeiramente de levar mais pessoas, sim, mas a parte do inglês em particular, esta combinação de inglês e matemática, por quê? Por que essa escolha? Porque não, por exemplo, vamos imaginar filosofia e música, teatro e xadrez. Por que inglês e matemática? Inglês, o SUSI é uma coisa, né? Inglês porque a maior parte das oportunidades exigem inglês, o SUSI é um caso. Matemática também, para os estudantes é necessário sempre que nós tenhamos um nível de matemática aceitável para os testes de admissão à universidade, tanto aqui em Angola quanto no exterior. E a outra coisa é que eu também sou passionate about maths. Tenho assim um interesse particular por matemática. Tu estás a fazer informática e gestão financeira. Por que essa escolha de carreira? A informática de gestão financeira, para ser sincero, foi um acidente. Sim. Que tipo de acidente foi esse? Nós queremos ouvir mais. Nunca tinha sonhado fazer informática. Eu fiz no meio de eletrônica e telecomunicações e pensava em continuar com engenharia ou fazer geofísica, que é também um dos meus maiores interesses. Mas, quando terminei a universidade, a maior parte das universidades tinham fechado já o período de inscrição e só restava o ISAF. Pesquisei sobre o ISAF, vi como é que eles funcionam e fiquei bastante interessado. E o curso que estava mais aproximado do curso que eu fiz no ensino médio era Informática de Gestão Financeira. Olha, desculpa, estou aqui a tentar ver os nossos comentários também enquanto eu estou aqui contigo. Deixa ela ver, nós temos aqui algumas questões, alguns comentários. Tem aqui uma questão. Quando será a próxima edição do SUSI? Como eu disse antes, o SUSI acontece sempre no inverno. O próximo grupo vai em janeiro, assim como o grupo do Timóteo foi em janeiro. Então, se alguém está interessado em candidatar-se, vai já pondo o ar-condicionado da casa no mínimo, que é para ir aproveitando e tomando banhos de gelo, que é para ir se habituando ao clima. E quais são os principais critérios de seleção para este programa? O Timóteo já apontou alguns, não é? Nós esperamos que as pessoas sejam fluentes em língua inglesa, porque o programa é todo em língua inglesa, tenham frequência universitária, não podem ter concluído a universidade, não, tem que estar entre o primeiro e o primeiro semestre do quarto ano, porque se já estiverem no segundo semestre do quarto ano, também não podem participar. Devem ter também entre os 18 e os 25 anos, devem ser cidadãos angolanos e portadores do passaporte, porque sem passaporte não se pode... A história do passaporte. Do passaporte. Como é que foi? Eu acho que o Timóteo apanhou um susto, porque eu às tantas depois nós demos ao Timóteo um período e depois estávamos mesmo em tic-tac para ele apresentar o passaporte. Não é? Então, nós sugerimos que as pessoas, no ato de se candidatarem para o programa, façam o esforço de também começarem já a tratar da documentação necessária. E eu sei que para o caso dos rapazes, dos homens, ainda é necessário a dispensa militar, que é um documento que se trata. Recenseamento militar, é isso correto? Coisas típicas de cada género, eu como não faço obrigatoriamente, não sei, que é necessário para a viagem. Temos aqui uma outra questão. Qual é o nível de fluência necessário? De língua inglesa, nós pedimos que seja o chamado Upper Intermediate,
seria o nível B2, naquilo que é o tema. Colega Timóteo, qual é o conselho que dá aos estudantes que pretendam se inscrever nesta edição? A pergunta é do Walter Pecela. O conselho que eu dou primeiro, sejam vocês mesmos, tenham muita confiança em vocês e façam como eu fiz, preparem-se o quanto antes possível. Sim. Foi um ano de preparação. Um ano de preparação. Então, logo eu soube da seleção do colega, eu comecei a investigar, a me preparar, a melhorar um pouquinho mais o inglês, tudo. Ok, sejam vocês mesmos, é uma boa dica. Então não inventem no personal statement. Nós vamos perguntar durante a entrevista exatamente... E vão perceber se estiverem a mentir. Exato. Aqui mais uma questão, esta é para mim. Quantos estudantes serão selecionados para a próxima edição? Anualmente o programa SUSI leva 4 angolanos elegíveis para os Estados Unidos. E esses estudantes universitários podem vir de qualquer parte de Angola, de qualquer bairro de Angola, de qualquer background de Angola. Então, não fazemos discriminação da etnia, demografia, nenhum tipo de cor, necessidade especial, absolutamente nada. O que nós pedimos é que o candidato seja um líder na sua comunidade. Vamos ver se não estamos a perder aqui nenhuma outra questão. Alguém perguntou, a Zinaida já me pergunta se a live vai ser gravada. A live vai ser, no final vai ficar aqui na nossa página, assim como a live da Chelsea já ficou. E eu também vou aqui agora ver o Chris Kiami, que pergunta qual é o processo de candidatura. O processo de candidatura, esta aqui é para mim, é online. Nós não recebemos candidaturas físicas. Normalmente, o anúncio é feito cerca de 3 semanas antes do encerramento oficial das candidaturas. Há um formulário digital a ser preenchido, não é? Este foi o processo que o Timóteo fez. E depois, então, um comitê seleciona. Mas é todo ele um processo inicialmente digital. Só quando se chega à fase das entrevistas, quando nós contactamos aqueles que serão entrevistados, é que então começam a ter uma questão mais física. Esta acho que é para ti, Timóteo, novamente do Chris Kiami. Qual é a melhor estratégia para ser selecionado? Eu não posso dizer porque eu nunca usei uma estratégia para ser selecionada. Eu acho que responderia da mesma forma, né? Primeiro ele tem que saber se tem todos os requisitos, tem que fazer uma autoavaliação, se tem o inglês fluente, se tem a liderança cívica, né? Uma coisa que queria alertar, muita gente pensa que sobre liderança cívica ele tem necessariamente que trazer aqui um documento. Muita gente pensa que tem que trazer um documento da embaixada. Na verdade, o que você faz, né? Se engajar com liderança, é liderança cívica comprovada, né? As outras pessoas podem falar por ti, as tuas páginas nas redes sociais vão falar por ti. A outra coisa, ele disse uma estratégia para ser selecionado. Qual é a estratégia, né? Para ser selecionado? A melhor estratégia? Se prepara-se. Quanto mais cedo começar, se for hoje, começa já, investiga sobre o SUSI e quando chegar setembro se inscreva. Exato. E falo principalmente, não é, se tem alguém na sua comunidade, se já identificou, alguém que já tenha participado do intercâmbio, fale com estas pessoas, não é? Nós temos aqui a Chelsea, que esteve aqui da vez passada, e o Timóteo agora, que estão disponíveis para ajudar a próxima geração de participantes. Vocês fiquem atentos que nós provavelmente, entre final de agosto e início de setembro, nós vamos anunciar o período de candidaturas. Então, é só seguir a nossa página, tanto do Facebook como do Instagram, e vai ter acesso à candidatura digital, Cris. Uma outra questão para ti, Timóteo, é um bocadinho sensível, não é bem pessoal. Tu tens uma deficiência visual de uma vista. Isto alguma vez funcionou como uma barreira para ti? Para os trabalhos de liderança? Para os trabalhos de liderança? Não. Nem para os trabalhos de liderança, nem para os estudos, como informática de gestão, e nem para o SUSI. E nem para o SUSI? Sim. Mas e na tua vida pessoal? De alguma maneira, alguma vez tens discriminado, posto de parte?
Como é que tu lidas com essa necessidade especial que tu tens? Porque se calhar temos pessoas que estão nos a ouvir e podem ser portadoras de algum tipo de necessidade, sim. Não necessariamente invisuais, mas podem ter problemas de desafios motores. Como é que processas isso? Eu tento sempre ser eu, né? E até, na verdade, não sei se é por ser deficiência visual, eu não percebo o que tenho. Eu estou assim, não percebo. E eu me sinto sempre normal. Eu tento sempre ser eu. E tu és normal? Sim. E tu és normal. Naquilo que é, se tivesses que aconselhar algumas pessoas, nós muitas vezes estamos num contexto em que as pessoas que são portadoras de alguma necessidade especial são postas de parte. O que é que tu dirias às famílias e às comunidades das quais estas pessoas fazem parte? Que deviam ser mais sensíveis, né? Deviam ser empáticos, porque nem todos têm essa capacidade de encarar a deficiência como algo normal, como algo que aconteceu, né? Como eu faço. Tenho, mas sou normal. Os outros sentem-se muito mal e fecham-se. Até pessoas talentosas que pensam que a deficiência é uma barreira para o futuro, né? Deviam ser mais empáticos as pessoas. A tua família alguma vez tratou de modo diferente dos teus outros irmãos? Não por causa da deficiência. Sim, não, mas é melhor não partilhar aquela outra experiência que nós não queremos ouvir. Sim. Então, pronto, eu acho que é um bocadinho disso, né? Sim. A chave, como tu disseste, é empatia, inclusão, aceitação. E da parte daqueles que aparentemente não têm nenhuma necessidade especial, abraçarem a diversidade e a inclusão. A diversidade, sim. E a inclusão. Vocês falaram muito sobre isso no programa? Muito sobre diversidade. Era como música. Porquê? Agora partilhando um bocadinho mais da experiência do programa. Porquê é que a diversidade é importante? Porque o mundo é feito disso. O mundo é feito disso. Foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas quase de todos os lados. E as pessoas têm cultura diferente. E se você não consegue lidar com pessoas diferentes, fica um pouquinho complicado. Tanto para os profissionais, tanto para os empreendedores, para os próprios líderes. A liderança são pessoas, então diversidade tem que fazer parte sempre. Olha, Timóteo, aqui no chat, alguns amigos teus a mandarem cumprimentos, Graça Francisco, Fábio Moisés. O Fábio Moisés. Foi ele que foi selecionado em 2022. Ok. Que mais é que nós temos aqui a mandar-te cumprimentos? Manuel Tomás. Faz parte do Genius Club. Faz parte do Genius Club, ainda bem. Então temos aqui os amigos do Timóteo a acompanharem esta entrevista. Timóteo, sim. Não é? A vida é feita de planos. Tu te preparaste durante um ano para participar de SUSI. Neste momento estás a estudar informática de gestão financeira. Sim. Onde é que o Timóteo vai estar daqui a 5 anos? Naquilo que é a tua visão? Provavelmente numa profissão, até pode ser diferente da atual, né? Eu me vejo numa profissão capaz de influenciar quanto maior o número de pessoas. Me vejo um líder um pouquinho mais influenciador do que sou agora. E quero ter a satisfação de ter influenciado alguém a se tornar-se assim. Isso é ótimo. E nós estamos aqui para apoiar-te, a ti e a todos os nossos antigos participantes do programa de intercâmbio, que nós chamamos Alumni, a comunidade Alumni da Angola, e é sobre isto, é sobre network. Mais uma vez agradecer a tua presença aqui hoje, Timóteo, e é uma coisa que eu gostava aqui de realçar que o Timóteo disse antes sobre liderança cívica, sobre trabalho cívico. Não é necessário trazer nenhum documento e engajamento comunitário não é uma coisa, não precisa ser uma coisa grandiosa, não é? É apenas o impacto que nós causamos na nossa comunidade com as nossas ações diárias, pequenas ou grandes. É a ideia de identificar um problema na comunidade e prover uma solução para este problema. Timóteo, não sei se tens mais alguma coisa a dizer, se queres deixar uma mensagem à tua comunidade, aos teus amigos do Genius Club. Só queria agradecer pelo convite, agradecer a todos que estão a acompanhar, que partilharam,
E desejar boa sorte para a próxima geração. E está aqui, podem contar comigo. Podem contar com o Timóteo. No final desta entrevista, podem fazer perguntas diretamente a partir do chat. Eu sei que o Timóteo vai lá estar a responder. Mais uma vez, agradecemos o vosso tempo conosco hoje, nestes cerca de 40 minutos de conversa. Vemo-nos novamente daqui a aproximadamente 2 meses, em que vamos estar, então, a conversa com mais um aluno ou uma aluna de um programa diferente de intercâmbio, mas que na mesma possa vir a servir de inspiração para todos vocês. Sim. E não se esqueçam, fiquem atentos que no espaço aproximado de 30 dias nós vamos anunciar o período de candidaturas do SUSI. Obrigada e um bom dia a todos.